Olá, amantes de terror e histórias sombrias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago 6 histórias sobrenaturais reais que vão te deixar sem dormir esta noite, mas antes, se possível, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ficarei muito grato, e agora vamos aos relatos de hoje. O presente. Dos 3 anos aos 13 eu morei em uma bela casa perto do Parque Nacional de Yosemite, nada super espetacular nisso. 4 quartos, um escritório, sala de jantar, o normal. Basta descer uma pequena estrada de terra e, se você já passou por essas partes, você sabe, a quilômetros de distância da civilização. Toda a minha infância fui visitado por uma garota de branco, ela nunca falava, eu apenas acordava à noite e a via ou a sentia ali. Perguntei ao meu pai e sua resposta foi: os homens da nossa família são capazes de ver fantasmas. Minha justificativa para isso: eu sou um cético, continuo assim até hoje, mas a história que estou contando me fez questionar era que tínhamos algum tipo de esquizofrenia branda em nossa família. Não me incomodou, ela não se parecia com as outras pessoas. Havia algo estranho sobre ela. Depois que meu pai morreu, minha mãe decidiu vender a casa e passou por um corretor de imóveis. Nunca tivemos contato com os compradores, apenas os conhecíamos pelo nome. Os compradores tinham um filho que estudava na mesma escola dos nossos antigos vizinhos, queridos amigos da família, e o filho deles aparentemente ia para a escola sem dormir várias vezes, reclamando que havia uma menina que o vigiava à noite e que ele queria fugir dali. 2. O porão. Sou o mais velho de 3 irmãos, e claro, conforme mudávamos de casa em casa, na maioria das vezes ficava com o quarto do porão. Eu estava bem por ser o mais velho, isso me deixava ter minha privacidade. A última casa em que morei com minha família antes de ir morar sozinho, passei 5 anos no quarto do porão. Durante esses 5 anos, experimentei terrores noturnos incríveis e paralisias do sono muito recorrentes. Houve alguns incidentes em que eu acordava e o armário do outro lado da sala ficava aberto apenas uma fresta, e eu ficava olhando para ele sabendo que o tinha fechado, e ele abria um pouco mais. Então, depois do que pareciam horas, fechava lentamente e ouvia-se o som de clique quando fechava, não uma batida, não um fechamento normal de porta, um fechamento muito lento e metódico, se isso fizer sentido. Em 2 noites específicas, acordei, não de repente como se algo me abalasse, mas apenas olhei para o pé da minha cama e vi uma garota parada ali. Ela parecia muito jovem, cabelos pretos, vestido escuro e ela não se mexia, não fazia nenhum som e eu nunca consegui ver um rosto nela. Em ambas as vezes, voltei imediatamente a ter 5 anos de idade e escondi meu rosto sob os lençóis enquanto minha frequência cardíaca aumentava em um ritmo muito acelerado. Eventualmente, eu sentia que ela não estava mais lá e espiava e não conseguia mais vê-la, ela tinha sumido. Meus pais não acreditam em nada paranormal e eu nunca disse nada a eles pensando que eles pensariam que eu era louco. Eu atribuí isso a terrores noturnos e sonhos extraordinariamente realistas durante a paralisia. Eu me mudei e fui para muito longe. Meu próximo irmão na fila conseguiu o cobiçado quarto adulto no porão e a vida seguiu. Tive algumas visitas de Natal e outras viagens de Natal e, a certa altura, lembro-me de ter entrado naquele porão para pegar uma cadeira e vi a porta do armário fechada com pregos pelo lado de fora. Eu não questionei, pois pensei que não havia nenhuma relação com a minha experiência. Não muito depois disso, em outra visita de retorno à casa, fui e verifiquei a porta daquele armário. Os pregos haviam sumido, mas havia um cadeado no lugar e claramente havia pacotes de sálvia e erva doce pendurados acima do armário e acima da única janela do local. Eu criei coragem para perguntar à minha mãe qual era o problema com o porão e ela relutantemente me disse que meu irmão tinha visto coisas entrando e saindo do armário e que uma garota apareceu ao lado de sua cama e o aterrorizou em várias ocasiões. Agora, sem brincadeira, ainda não contei a eles o que vi porque não quero que eles tenham que se mudar ou se incomodar com o porão por causa disso. Ambos são aposentados, todas as crianças se mudaram e parecem felizes. Eles também destruíram e renovaram todo o porão, eu já fiquei lá algumas vezes com minha esposa e nada aconteceu.
3. O homem. Mudamos para uma casa nova e tudo foi realmente normal nos primeiros 6 meses ou mais. Certo dia, os vizinhos nos disseram que as pessoas que moravam lá antes se mudaram depois que seu filho adolescente morreu em um acidente de motocicleta. Então, depois dos primeiros 6 meses, meu pai morreu, não dentro da casa, mas depois disso, as coisas começaram a acontecer. Eu levava amigas para dormirem lá em casa e uma noite minha amiga me acordou porque ela disse que havia um rapaz parado no meu banheiro. Então fui e verifiquei e não tinha nada lá dentro. Nos anos seguintes, quase todas as amigas que passaram a noite lá em casa disseram ter visto um rapaz alto e loiro andando pela casa. Algumas outras coisas estranhas também aconteceram, como uma taça de vinho que estava no balcão e quebrou sem que ninguém a tivesse tocado, apenas se espatifou no balcão. Outra vez, durante o inverno, o aquecedor do meu quarto estava ligado e meu quarto era sempre o mais quente da casa e, do nada, ficou muito gelado entre o quarto e o banheiro. O mais assustador foi quando meu namorado estava dormindo no sofá e disse que acordou no meio da noite com um rapaz empurrando para o chão. Ele disse que o cara não falou nada, mas meu namorado na época sabia que tinha que ir embora e foi. Ele não ficou na minha casa nunca mais depois do ocorrido. 4. A mão fantasma. Para realmente entender minha história, você precisa entender o terceiro andar da minha casa. Há um único lance de escada que leva até ele, o andar é em forma de T, com um escritório à esquerda, meu quarto à direita e logo em frente a um banheiro com chuveiro. Enfim, uma noite, cerca de 22 horas, eu estava tomando um banho antes de ir dormir. Os painéis de vidro do meu chuveiro são como vidro côncavo convexo que embaça tudo, então tudo estava borrado e confuso. Eu olhei para a porta e vi algum tipo de figura parecida com uma mão. Era escura como breu, então me assustou muito porque eu venho de uma família de galeses brancos pálidos. O que me assustou mais foi como a mão passava pela porta, ou pelo menos um ângulo onde a pessoa a quem a mão pertencia estaria visível. Tudo o que fez foi apagar as luzes. É isso. Sem barulho, sem ataque ou qualquer coisa, apenas desligou a porcaria das luzes. Então ali estava eu, acabei de testemunhar uma mão fantasma e agora estou no meu chuveiro e está escuro como o breu. Eu nunca fiquei tão congelada antes, algo sobre estar na escuridão da noite, com o único barulho sendo a água batendo no chão abaixo de mim, apenas me reduziu ao estado mais primitivo de puro medo que já senti. Eu finalmente consegui sair do chuveiro e acender as luzes. O alívio que senti foi imenso. Nunca fui capaz de explicar o que aconteceu. As escadas até aquele andar são velhas e horríveis, eu teria ouvido alguém descer. Ninguém estava no meu quarto ou no escritório. Mais estranho ainda, nada parecido aconteceu desde então. 5. O amigo imaginário. Onde eu morava tinha uns 13 acres, mas a maior parte era floresta. Eu tinha 8 anos, quase nunca ficava sozinho em casa, mas quando eu ficava esse tipo de coisa acontecia o tempo todo. Só quando estava sozinho. As portas se abriam enquanto estavam trancadas, meus cachorros corriam até a porta e ficavam a 3 metros de distância, latindo para algo que eu não conseguia ver enquanto me escondia atrás do balcão segurando uma faca. Na mesma casa, minha irmã mais nova e eu brincávamos na floresta apenas com nossos cachorros. Aos 5 e 7 anos tínhamos um amigo imaginário com quem ambos conversávamos e podíamos ouvir o que ele dizia. Nossos cães o seguiam quando ele se afastava e corriam em círculos enquanto ele se movia. Eu revisitei aquela casa 8 anos depois e vi uma figura se movendo ao longo da borda do bosque, parecia do mesmo tamanho que nosso antigo amiguinho. Quando contei à minha irmã, ela me disse que também viu, mas ninguém mais viu. Só percebi quando fiquei mais velho que nós dois e os cachorros éramos os únicos que podiam vê-lo e ouvi-lo. 6. A outra mãe. Quando eu tinha 16 anos, estava sentado em uma mesa com minha mãe falando sobre a vida, meditando sobre a vida após a morte e a reencarnação. O de sempre.
Comecei a rir e a dizer: sabe, tenho quase certeza de que me lembro da minha vida passada. Foi nessa hora que seu rosto ficou pálido. Eu perguntei por quê. Foi quando ela começou a listar todos os detalhes da minha vida passada, que sempre achei que era apenas um sonho recorrente que eu tinha. Ela me contou que eu era o filho mais novo de uma família de viajantes pobres. Meu berço era a gaveta de cima de qualquer cômoda onde dormíamos e minha mãe era uma mulher alta, ossuda, de aparência raivosa com o cabelo puxado para cima, sempre usando um vestido longo. Todos os detalhes que eu estava prestes a contar a ela, pelo que pensei ser a primeira vez. Como você sabia de tudo isso? Eu nunca te disse antes. Eu disse. Porque não é a primeira vez que você me conta, ela disse. Você me contou essa história muitas vezes quando era bebê, depois que aprendeu a falar. Eu não acredito. E a pior coisa, ela disse com uma sobrancelha arqueada, foi quando eu fui brincar com você, e você me disse que sua outra mãe estava atrás de mim. E aí, amantes de terror, gostaram dos relatos de hoje? Qual foi o que te deixou com mais medo? Me deixem saber a opinião de vocês aí nos comentários. Vejo vocês amanhã para mais histórias assustadoras. Até logo.